Fala, investidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, estamos perto de atingir uma marca bastante almejada por todos os investidores, que é a meta de 50 mil reais investidos. E hoje vai ter mais um aporte dessa jornada, vai ser o primeiro aporte do mês de abril, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais vai ser a minha estratégia para esse aporte, tanto os valores e quais vai ser os ativos que eu vou escolher. Então, se você chegou nesse vídeo e já está curioso para saber mais sobre investimento, sobre renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários e muito mais, então eu te convido a se inscrever nesse canal, porque o próprio nome já diz, aprendendo a investir. Você vai ver aqui os primeiros passos para começar a investir, como ter um bom planejamento financeiro e construção de patrimônio. Então já se inscreva nesse canal aí e ative o sininho das notificações e vamos junto alcançar os nossos objetivos. Eu sei que as palavras começar a investir parecem ser um bicho de sete cabeças, com tantas informações e opções que aparecem aqui na internet. Mas a verdade é que dar os primeiros passos pode ser mais simples do que você imagina e com menos dinheiro do que você pensa. Por exemplo, no aporte de hoje, tem uma empresa que para ser sócio dessa empresa, você precisaria de menos de 10 reais. Sim, isso é possível e eu vou te mostrar já já. E não é só isso, vai ter um fundo imobiliário que contém vários imóveis no seu portfólio e também custa menos de 10 reais. E também vai ter mais um fundo imobiliário que vai entrar a partir de agora na nossa carteira de investimento. Vamos colocar mais um ativo no nosso portfólio. E se você quer saber qual é esse ativo, fica comigo, porque daqui a pouco vamos fazer esse aporte. Aí você vai começar a ter um pouco mais de noção de que dá para investir sim com pouco dinheiro. Agora vamos direto aqui para minha carteira de investimento. Eu vou apresentar ela para vocês. Vocês vão poder ver aqui valores que eu tenho investido, os ativos que eu tenho aqui no meu portfólio. Tudo isso de maneira aberta, clara como água cristalina. Então vamos abrir aqui para vocês poderem ver. Então eu tenho aqui um patrimônio real de R$ 32.227,33. E eu já investi aqui nessa carteira R$ 32.961,18. E aqui dá para a gente ver os dividendos que eu já recebi nesses últimos 12 meses. R$ 1.504,20. E aqui embaixo a gente pode ver os dividendos total que eu recebi desde quando eu comecei essa carteira aqui, lá em 2023. Então eu recebi aqui um total de R$ 2.322,79. E a minha carteira aqui, hoje, ela está com uma variação negativa de 2,23%. E apesar dessa variação negativa, a carteira aqui se encontra com uma rentabilidade positiva de 20,71%. Agora vamos dar uma passada aqui para me mostrar para vocês quais são os segmentos de ativo que eu tenho na carteira. Eu tenho aqui ações com 7 ativos e um total investido de R$ 6.182,56. Eu tenho aqui fundos imobiliários com 10 ativos e um total investido de R$ 17.858,37. Eu tenho aqui também criptomoedas com 4 ativos e um total investido aqui de R$ 159,62. E eu tenho aqui também ETFs internacionais com 2 ativos e um total investido de R$ 912,44. E fechando aqui a minha classe de ativos, eu tenho a renda fixa, que é um RDB, que é uma caixinha de resgate imediato que eu tenho lá na Nubank, e um total investido de R$ 5.764,34. Então essa aqui é minha lista de ativos. Eu não vou abrir aqui uma a uma para mostrar para vocês quais são os ativos que tem dentro, para não estender mais esse vídeo. Até porque o foco é mostrar com um pouco mais de detalhes os ativos que vamos comprar hoje. Mas se vocês estão curiosos para saber quais são todos os ativos que eu tenho dentro do meu portfólio, aqui no canal tem vídeo onde eu mostro detalhado. Depois vale a pena você ir lá conferir. E seguindo aqui com o vídeo, o primeiro ativo da lista vai ser uma empresa de saneamento básico, que é a Sanepar. Para quem não conhece a Sanepar, ela é uma companhia de saneamento básico lá do Paraná. E olha aqui que eu falei para vocês que é uma empresa que custa menos de 10 reais. Hoje, cada cota da Sanepar
está custando aqui R$ 5,53. E ela teve aqui uma variação nos últimos 12 meses de 8,86%. E o seu PL aqui está em 5,21. E olha aqui esse PVP de 0,77, mostrando aqui que ela tem um desconto de 23%. Eu já expliquei aqui outras vezes que quando um PVP está em 1, é porque o valor da sua cota está no preço justo. E quando ele está abaixo de 1, é porque ela está descontada. E ela entregou aqui, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 5,71%. Dá para ver que ela é uma empresa bastante sólida do setor perene, um setor público. E não vamos fazer aqui uma análise bem detalhada, porque o tempo não permite. Eu não quero deixar esse vídeo aqui mais massivo para vocês, até porque temos outros ativos para mostrar e ainda vamos fazer hoje o nosso aporte. Então não podemos entrar numa análise mais profunda. Então, de volta aqui para a tela do computador, e a segunda ação que vamos ver aqui hoje é o Banco do Brasil. A sua cotação hoje aqui é R$ 27,80 e ele teve aqui uma variação nos últimos 12 meses de 6,04%. Um PL aqui de 6,04 e aqui também um PVP de 0,89, mostrando aqui que ele também está descontado aqui com um desconto de 11%. E ele entregou aqui nos últimos 12 meses um dividend yield de 9,36%. Vamos descer aqui um pouquinho mais para baixo aqui, rapidinho para me mostrar para vocês a constância com que ele vem pagando esses dividendos. A gente consegue ver aqui, ó, que nos últimos 5 anos a sua média de dividend yield é de 8,50%. E aqui nos últimos 12 meses ele vem pagando 9,36%. Então ele tem uma média boa e uma constância boa de dividendos. E ele pagou aqui, ó, e só no mês de março ele pagou aqui 3 valores de dividendos. Ele pagou aqui rendimento tributado, o dividendos e o JCP, que é juros sobre capital próprio. Então ele pagou aqui, ó, 0,34 centavos e um dividendos aqui ele pagou 0,13 centavos e o rendimento tributado ele pagou aqui 0,0035 centavos. Somando tudo aqui, dá uma média aqui de 47 centavos pago por cota. Então dá para ver que o Banco do Brasil, além de ser uma das maiores e mais antigas instituição financeira, ela vem ganhando destaque quando falamos de pagamentos de dividendos. E agora, saindo das ações, vamos para os fundos imobiliários. E já de cara eu vou apresentar aqui um fundo base 10, que é um fundo imobiliário que custa menos de R$ 10. E esse fundo imobiliário é o Gari 11. Para quem não conhece o Gari 11, é um fundo imobiliário de tijolo com segmento híbrido. Ele investe em diferentes tipos de imóveis. E o valor da sua cota hoje é de R$ 8,46. E ele entregou aqui, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 12,41%. É um excelente dividend yield se tratando aqui de um fundo imobiliário de tijolo. E olha aqui o seu PVP de 0,92, mostrando mais uma vez aqui um ativo descontado, aqui com a média de 8% de desconto. Uma liquidez diária de 5,05 milhões, então tem muita gente comprando e vendendo o Gari 11. E nos últimos 12 meses aqui, ele teve uma valorização de 4,57%. Descendo um pouco mais para baixo aqui, vemos outras informações importantes. Observe aqui que ele tem uma taxa de administração de 0,94% ao ano e ele tem aqui uma vacância zerada. É muito raro a gente ver um fundo imobiliário de tijolo com uma vacância zerada. O seu valor patrimonial por cota, quanto a sua cota deveria estar custando hoje, é R$ 9,22. E ele tem aqui um valor patrimonial de 1,36 bilhões. E pagou aqui também, no seu último dividendos, 8 centavos. E vamos dar uma olhada aqui no seu portfólio. Ele tem um total de 25 imóveis no seu portfólio, dando destaque aqui para São Paulo com 8 imóveis, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul, 2 na Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro e Pernambuco, Maranhão e Goiás com 1 imóveis cada.
Portanto, é um fundo imobiliário bastante diversificado, com um bom pagamento de dividendos. Ele tem aqui uma recorrência nesse pagamento, além da sua gestão, que é uma das coisas mais importantes de um fundo imobiliário. E agora eu vou mostrar um outro fundo imobiliário que não está na minha carteira de investimento, mas ele vai entrar a partir de agora. Eu já vinha estudando esse fundo há um bom tempo, já estava analisando ele e querendo ele na minha carteira. Só estava mesmo esperando a oportunidade e agora eu acho que essa oportunidade chegou. E antes de eu mostrar para vocês qual é esse fundo, olha só como esse vídeo está ficando muito completo e cheio de informações. E isso dá muito trabalho. Então, investidores, já deixa o like, porque isso é muito importante para o vídeo. E agora vamos de volta aqui para a tela do computador, que eu vou mostrar qual é esse fundo. Ele é o VISC11, é um fundo imobiliário de tijolo com segmento em shopping center. Esse fundo conta com uma carteira muito bem diversificada, com shopping center espalhado em várias regiões do Brasil. Podemos ver aqui que a sua cota hoje é R$ 99,20. E ele entregou aqui um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,21%. Um pouco acima da média dos fundos imobiliários de tijolo. E olha aqui o seu PVP de 0,79, mostrando para nós aqui um desconto de 21%. E é por isso que eu estou com essa certeza que é a melhor oportunidade de colocar o VISC11 na minha carteira. Mudando aqui para o lado aqui, a gente vê a liquidez diária dele de 3,72 milhões. Então tem bastante gente negociando o VISC11. E nos últimos 12 meses aqui, ele teve uma variação negativa de menos 10,88%. Se a gente analisar um pouco aqui o seu gráfico, dá para ver que ele saiu do seu topo histórico aqui, ó, de R$ 112,77. Ele deu uma baixada aqui no mês 12, como eu falei que os fundos imobiliários sofreram bastante no final do ano passado, ele caiu aqui para 87 e agora ele vem aqui dando uma recuperação. E hoje está aqui com R$ 99,20. Vamos aqui rapidinho passar por mais algumas informações. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1,35% ao ano e uma vacância aqui de 5,60%. É uma vacância aqui também considerada muito baixa por se tratar de shopping center, que conta com milhares de lojas em cada imóvel. E ele conta com mais de 345 mil cotistas. O seu valor patrimonial hoje deveria ser de R$ 125,09. E ele tem aqui um valor patrimonial de 3,61 bilhões. E no seu último dividendos ele pagou por cota 80 centavos. Um pouco mais para baixo aqui a gente pode ver que ele vem numa média boa de pagamentos de dividendos. Nos últimos 5 anos aqui, ele entregou um dividend yield também considerado alto para um fundo de tijolo de 8,96%. E agora, como caiu a sua cota e ela tende a subir o dividend yield para a gente continuar recebendo o mesmo dividendo, então aqui atualmente ele está com dividend yield de 10,21%. Vamos descer aqui um pouco para a gente ver o seu portfólio. E vocês vão se surpreender com a quantidade de imóveis que ele tem nesse portfólio. São aproximadamente 30 imóveis espalhados pelo Brasil todo, dando destaque aqui para Rio de Janeiro com 7 imóveis, São Paulo com 6 imóveis, Ceará com 3, Paraná com 2 imóveis, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia, todos eles com um imóvel cada. Então, não tem nem mais o que falar sobre a diversificação e grandeza do VISC11. Mas se você quer saber um pouco mais do VISC11 ou de qualquer ativo que eu falei aqui no vídeo, comenta aqui embaixo qual ativo que eu vou fazer um vídeo completo com análise sobre esse ativo, tá bom? Agora vamos para a parte final, onde eu faço a compra desses ativos. Vamos direto aqui para o aplicativo da Nubank, que é onde eu faço os meus investimentos. E agora eu vou repetir o processo com todos os ativos e já volto aqui para mostrar para vocês o resumo dessa compra. Prontinho, pessoal, voltando aqui com o resumo da compra e ficou da seguinte forma. Do GARI 11, compramos aqui 24 cotas, que deu aqui R$ 200,87. O VISC11, compramos 7 cotas,
que deu aqui R$ 698,13. A Copasa, compramos 5 cotas, que deu R$ 98,44. E Banco do Brasil, compramos 7 cotas, que deu R$ 194,39. E assim, pessoal, finalizamos mais um aporte na nossa carteira de investimento. E o foco de hoje foi subir posições em empresas que a gente tem na carteira que já são consolidadas e também incluir mais um ativo que é um fundo imobiliário na nossa carteira de investimento. E lembrando que investir é um processo contínuo. Construir patrimônio requer perseverança e consistência. E se você também está seguindo esse caminho, conte aqui no comentário o que achou desses ativos e se você tem algum desses ativos na carteira. Mas agora, se você ainda não iniciou os seus investimentos, vai aparecer aqui na tela um outro vídeo que com certeza pode te ajudar a dar os seus primeiros passos. E não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva aqui nesse canal. Até a próxima!